Olá, centelhas de luz, tudo bem? Silvana Ferreira, aqui do canal Apoio Energético. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as energias que a gente, sem perceber, recebe da internet, né? De uma maneira geral, vou começar falando isso, né? Eu tô aqui com um bebezinho. Olha aqui, ó. Essa é a Francisca. Acabou de chegar em casa. Está aqui porque ela veio lá de Santa Catarina. Foi feita uma força-tarefa aqui. O pessoal se dispôs a levar doação e ia trazer animaizinhos que precisavam de um lar. Trouxeram 42, com lar já definido, né? Aí, gente, eles fizeram uma campanha na internet através de um jornal local e foi assim. Quando eu vi, eu estava contaminada pela energia. Preciso falar para vocês, estava mesmo, tá? Por quê? Algumas pessoas, e eu até entendo, né, o pensamento delas, tem tantos cachorros aqui, por que não adotá-los daqui e pegá-los de lá, né? Então tá bom, porque tem muitos no Faros da Ajuda precisando, certo? Perfeito, Faros da Ajuda é uma ONG local. O site da ONG tem 16 animais, né? Lógico que eles atendem muito mais do que isso. E mesmo que tenha 500, né? A minha cidade tem 170 mil habitantes e é uma cidade que está vivendo um momento de plena estabilidade, né? Então, o fato de 42 pessoas se colocarem à disposição de receber animais de todas as idades que vinham lá do sul, é para ser um ato de agradecimento, de gratidão, né? Que bom que 42 pessoas se dispuseram, que bom que teve gente que se dispôs a trazer, que bom que veterinários acompanharam, foram, né, fazer as doações e acompanharam. Tudo veio com guia GTA, eles vieram com acompanhamento. Enfim, mas aí 23 pessoas detonaram a iniciativa, né? E quando eu vi, eu estava contaminada por aquele comentário, e quando eu vi, eu já estava retrucando naquele comentário, que fiz naqueles comentários, e quando eu vi, eu já estava falando, gente, ao invés de vocês reclamarem, né? 23 reclamando, cada um vai lá, pega um cachorro no Faros da Ajuda, né? Aí, lógico que ninguém quer pegar, né? Porque ficar sendo hater de internet é muito mais fácil. Você não assume responsabilidade nenhuma, né? Você dá a sua palavra, você despeja ali todo o seu ódio, toda a sua maneira limitada de ver uma situação e larga, né? Inclusive, teve até um comentário de uma defensora pública questionando por que ia para lá. Falei, gente, não vai para lá. São 42 animais que estão vindo, não vai para aquela entidade que já tem tanta gente, vai para quem quer receber esses animais de lá, que vão chegar sem alguns vacinados, outros não, alguns sem limitações, outros com limitações, porque são idosos, né? Então, e aí na doação a gente não pôde escolher, né? O que veio foi acolhido, né? Como deve ser, né? E essa Francisca que veio para mim é um problema, porque apesar de ser filhote, ela vai ficar de médio a grande porte, e as pessoas não querem, né? Mas é o que eu falei, eu sou devota de São Francisco e eu fiquei tranquilo, o que tiver que vir para mim, virá, e veio ela. Então, assim, nós estamos vivendo um momento tão difícil e os haters, aquilo que a gente vê e ouve na internet, quando a gente entra na energia
daquele veneno destilado, daquele amargor da vida das pessoas que não conseguem louvar o bem, né? E proclamar o bem para que ele se espalhe. Ao contrário, quando enxergam alguém fazendo bem, elas destilam seu amargor porque elas não dão conta de fazer, né? E destilando o seu amargor, elas colocam ali na rede social toda uma energia pesada, ruim, e elas atingem o objetivo delas, que é contaminar o outro, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito visceral, né? Depois que eu fui estudar naturopatia, que eu me especializei em naturopatia, que eu passei a entender de energia, de chakras, de estudar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, florais de Bach e várias outras técnicas, aí você começa a ter noção do quanto você se contamina energeticamente por pequenas coisas no dia a dia. E como nesse dia eu me contaminei e fui também, retruquei, né? Coloquei também ali toda aquela minha carga, né? De revolta, porque eu via pessoas que ao invés de falar assim, nossa, que iniciativa legal, vamos aproveitar e fazer uma campanha aqui entre nós agora para a gente ampliar essa adoção de 42 cachorros para uma cidade de 170 mil habitantes, a gente conseguir também que outras ONGs tenham apoio, né? Em vez de fazer um movimento amplo, né, aquilo me revoltou e eu entrei naquela energia. E a partir do momento que eu entrei naquela energia e que eu escrevi, eu senti a vibração negativa no meu corpo, né? E eu tenho feito muito isso quando eu percebo que eu entro nessa vibração dos comentários negativos e sinto essa vibração negativa tomando conta de mim. Na maioria das vezes eu apago o comentário logo em seguida. Eu falo, não, eu não posso, né? É o tal do orar e vigiar, né? Eu não posso me permitir ficar contaminada por isso, né? Mas, pelos meus cabelos brancos, vocês já sabem, já percebem que apesar de eu ter uma história de vida longa já, né? Passei dos 50, dos 55, ter muita experiência de vida pessoal, profissional, e terapêutica, como sou um ser humano falho, ainda me entrego, não vigio, né? E me entrego também a esse negativismo. E o problema do negativismo é que tudo que você solta através do verbo, ele volta para você. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê na internet, com aquilo que a gente ouve, né? E ter muito filtro, né? Filtro para entender o que deve ser assimilado por nós e o que não deve, né? Ler tudo, ouvir tudo, ver tudo com um espírito crítico. Não é porque a pessoa se diz entendida num assunto que aquela opinião dela é 100% válida. Então, ela pode ser a melhor médica, ela tem muito conhecimento, mas sempre é possível buscar a palavra de outro médico, por exemplo, né? Hoje nós estamos vivendo um momento, estou citando médico, que pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, um arquiteto, seja quem for, né? A pessoa tem muito conhecimento, mas nós temos que ter o filtro de ouvir o que aquela pessoa traz para nós, assimilar ou não, né? E buscar uma segunda opinião, né? E antes de permitir que aquilo que a gente ouviu na internet, numa rede social, se torne uma verdade para nós, muitas vezes uma pequena pesquisa, né? Uma pequena pesquisa na internet já nos ajuda a verificar se aquilo tem fundamento ou não, se aquela pessoa está
tomando uma posição muito radical ou não, se é possível olhar aquilo que aquela pessoa falou sobre um outro ângulo ou não, para que a gente tenha uma opinião mais equilibrada possível. E em algumas situações, para que a gente também consiga assimilar aquilo sem assimilar uma carga negativa que aquilo traz, né? Nós estamos vivendo isso já há alguns anos com a tal das fake news, né? O pessoal fala assim, de 4 anos para cá, de 5 anos para cá, não, muito antes disso já tinha, né? Piorou de 4, 5 anos para cá, mas já tinha muito, né? Esta semana eu recebi um vídeo de uma pessoa, vinha o vídeo sobre o transporte público de uma grande cidade, uma inovação no transporte público de uma grande cidade, e o vídeo tinha embaixo, a pessoa mandou assim, vamos agradecer ao governador do estado, né, daquele estado, por ter nos dado essa importante obra, né? Aí eu abri, eu como tenho conhecimento jurídico, eu sou da área do direito também, hoje eu sou naturopata, mas eu já fui da área do direito, né? Assim, não, mas espera aí, transporte público compete ao município, não ao estado. Um segundo que eu entrei na internet, eu vi que aquilo era um projeto do prefeito daquela cidade, da época que aquele prefeito era vereador. E a pessoa já vendeu aquilo como ela recebeu, sem o mínimo de cuidado, né? Passando uma inverdade. Mas é uma coisa tão boba. Não é uma coisa tão boba, porque uma mentira contada várias vezes vira verdade, né? E a gente tem que primar pela verdade sempre. A gente tem sempre que fazer por onde que a verdade seja falada, né? Mesmo porque aquele projeto foi o trabalho de uma pessoa quando era muito mais novo, se tornou vereador, depois se tornou prefeito, e agora como prefeito está proporcionando isso. É um projeto dele, né? Só de olhar aquilo, às vezes a gente já percebe a energia que aquilo traz, né? Deixa eu colocar a Francisca no chão. Ela vai chorar, a gente já está se adaptando, né? Mas não é porque aquela pessoa está dizendo que aquilo é verdade, que aquilo realmente é verdadeiro, que aquilo realmente faz parte de uma realidade. E a gente tem que ter esse filtro, né? A mesma coisa hoje em dia, e a gente está falando de energética, né? De tratamento energético, terapeutas, naturopatas, nos quais eu me incluo, médiums sensitivos, né? A gente também tem que ter filtro, né? Uma visão crítica de mensagens que são passadas, de cursos que são vendidos, né? De propósitos que são prometidos, né? Porque muitas vezes por trás de uma mensagem de elevação, né, está aí uma propensão a algo que não condiz com a verdade, né? Mensagens autênticas, a gente sente com o coração. Aquilo que é verdade, a gente sente com o coração. Mensagens autênticas não enrijecem a nossa mente, não nos aprisionam, não nos fanatizam, não plantam terror, não plantam medo, mas também não plantam a falsa obtenção de algo que você não pode ter naquele momento, daquela forma, sob aquele aspecto, ou sob aquela técnica. Isso vale para tudo na vida, né? Desde você comprar algo no supermercado, até você arrumar um carro que você bateu, procurar um profissional bom para arrumar aquele carro, até um banco, médico, serviço funerário, para tudo. Tudo envolve energia. Porque tudo envolve a intenção das pessoas naquilo que elas estão fazendo, né?
Uma coisa que tem me chamado muita atenção e que mexe muito comigo do ponto de vista energético também, algumas mensagens que a gente vê, né, de algumas pessoas falando sobre esse momento que a gente vive, que é um momento complicado energeticamente, o planeta está vivendo, né? E eu já peguei profissionais da área terapêutica enviando mensagens nos seus podcasts, nos seus programas, né? Tipo assim, olha, faz tempo que eu estou avisando que tem que fazer tal coisa, mas como vocês não fazem o que eu digo, não olham para o que eu estou avisando, agora quem não olhou para isso não tem mais tempo de conseguir a salvação, não tem mais tempo de retirar chip, não tem mais tempo de retirar larva, não tem mais tempo de harmonizar chakra, mais ou menos nesse sentido, né? Porque eu tenho avisado ninguém faz o que eu digo, né? As pessoas não me procuram, só faltou falar isso, não me procuram, então agora não dá mais tempo, né? E aí eu fico pensando como que uma pessoa coloca numa rede social que vai atingir um número indeterminado de pessoas, muitas dessas pessoas dominadas pelo medo de tudo, medo de assalto, medo do mundo que está virando um lugar muito mais difícil de se viver, medo de se relacionar com as pessoas, e outras até ansiosas por uma salvação metafísica, ouvirem que porque não ouviram aquele profissional daquele canal, não deram ouvido para elas, não tem mais nada para fazer agora na virada energética que o planeta está passando. É como se desse uma sentença para a pessoa de que não há salvação, que agora já era. Chegamos no final e não dá. Gente, sempre dá. Sempre dá. A gente tem que tomar cuidado com essa energia que plantam para nós de medo, de terror, de desespero. A quem interessa fazer um ser humano acreditar que não há mais tempo, que não há salvação? Interessa aquele que quer vender um projeto, né? Um projeto, um tratamento, baseado no medo que ele prega. Quanto mais medo eu pregar, mais pessoas vão estar indo atrás de mim e eu vou estar vendendo lá a minha sessão, meu. Então, muitas dessas coisas vêm de uma forma muito disfarçada de bem. E aí voltamos no orar e vigiar, é que a gente tem que vigiar o tempo todo. Temos que vigiar porque são mensagens que não respeitam o ser humano, desculpem, não respeita o ser humano num momento caótico e de vulnerabilidade que é o medo o medo e o pânico. Então, assim, são pessoas que estão comprometidas com a questão energética do país, do povo? Não sei, eu me questiono. Então a gente tem que ver aonde a gente busca esse apoio energético. Que pessoas que estão passando para nós uma mensagem, né? Como essa mensagem chega e o que há de interesse por trás dessa mensagem. Tem muita gente muito boa, top. Tem muita gente consciente, tem muita gente dedicada, tem muita gente fazendo bem, mas nós não sabemos se aquela mensagem que o algoritmo mandou para nós, naquele momento, é uma mensagem de alguém realmente comprometido, porque o algoritmo é uma inteligência artificial. O algoritmo não consegue saber se aquela pessoa está falando é verdade ou não, se por trás daquilo tem um crime de estelionato ou não, né? Se tem lá uma
exploração da credulidade ao público ou não. O algoritmo simplesmente manda. Mas você, eu, nós conseguimos sentir. Só de olhar o jeito da pessoa falar, a maneira como fala, o que é que aquela energia transmitiu para mim quando eu assisti aquele vídeo daquela pessoa. Transmitiu algo bom, eu senti que meu chakra cardíaco ampliou, que eu fiquei bem, que eu me senti confortado, confortada. Ou passou uma energia de medo, de terror, uma energia ruim. Então, o cuidado energético que cada ser humano tem que ter começa com o sentir dele através do chakra cardíaco. Né? Então é importante analisar firmemente se aquilo que chega até você é realmente aquilo que você tem buscado no seu propósito de vida, na sua missão, na sua jornada de vida, né? Se está muito fácil, se está muito ilusório, se está muito sedutor, se visa apenas a conquista de adeptos, seguidores, mero engajamento, que às vezes isso pode nos enjaular no medo, no terror, no ego, no preconceito. Então é uma coisa que eu queria trazer essa reflexão, né? Porque essas experiências que eu tive recentemente, que tenho tido há muito tempo, todos nós temos tido, né? De nos sentirmos contaminados energeticamente com aquilo que nós vemos, ouvimos e assistimos nas redes sociais, só tem uma maneira da gente segurar isso e impedir que isso nos contamine no nosso campo energético. É dizermos não. E como que a gente diz não? Sentiu que aquilo não é verdade, abre lá os 3 pontinhos, não tenho interesse. Basta, você não precisa entrar e falar que a pessoa está falando coisa errada, que a pessoa é um mau profissional, que você duvida do trabalho dela. Deixa de seguir, agradeça ao seu eu superior que você foi capaz de ver que aquilo não serve para o teu momento, não está de acordo com o seu momento. Não concordo com uma coisa que um profissional falou na rede social dele, tudo bem. A pessoa, esses dias eu vi esqueço o nome dela, gente, puxa, uma jornalista, eu acompanho ela no TikTok. Depois, se eu lembrar, eu deixo o nome dela na descrição. E ela falando assim que está muito difícil, você escreve assim, nossa, eu põe lá em qualquer rede social, fiz uma receita de frango ou feijão e eu coloquei coentro porque eu amo coentro. Ou não amo coentro, não coloquei coentro porque eu não gosto de coentro. Isso que ela falou. Aí as pessoas já entram xingando. Como que você ousa dizer que você não gosta de coentro? Então, tá muito difícil, né? Porque eu acredito, por ter sido da área jurídica, que não existe, né, na lei palavras sem sentido. É o que a gente aprende quando a gente estuda hermenêutica, né? O legislador coloca alguma coisa na lei porque tem uma importância. Então você pega o artigo 5º da Constituição, o primeiro direito que ele prevê, que ele protege é o direito à vida, por isso que a gente não pode ter pena de morte no nosso país. O segundo direito é o direito à liberdade. As pessoas não conseguem respeitar a liberdade. Veja bem, vida e liberdade são os 2 principais. Depois vem saúde, habitação, que são importantes também. Mas os 2 primeiros, vida e liberdade. Sem liberdade, não há vida. Você pode ter a vida física, mas se você não tiver liberdade, você se aprisiona, né? E as pessoas, elas não conseguem mais respeitar o direito do outro de ter um ponto de vista diferente. E quando a gente vê, a gente está contaminado por isso na rede social. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o apoio energético de hoje é falar para você se cuidar, se blindar. Puxa, eu não sei como eu faço isso. Né? No primeiro momento é aquilo, ó, não tenho interesse.
né? Ah, tá inscrito num canal, viu que não ressoa mais com você, não precisa entrar lá e xingar, falar que a pessoa tem uma opinião diferente da sua e a sua é melhor. Não comenta, deixa de seguir e pronto, segue a vida, vai procurar um caminho, um canal, um podcast, uma página que esteja mais alinhada com a tua verdade, mas não precisa criticar com agressividade escrita a verdade do outro, a opção do outro, porque ele tem a liberdade de acreditar no que ele quer, mesmo que seja em algo absurdo, né? Mesmo que seja em algo absurdo, tá? Eu quero deixar então essa reflexão, depois você comenta aí o que você achou, se concorda, se não concorda, é importante a participação de vocês e que reflitam, né? Uma outra forma, se você percebe, não só na rede social, tá, gente? Eu faço muito isso no físico, no mundo físico, tá? Se eu entro num lugar que eu sinto que a energia tá muito carregada, ó, cor violeta. Eu me blindo na luz violeta. A luz violeta, ela dá uma blindagem legal contra energias negativas, tá? Eu tenho um professor que ele falava que não, que é melhor o azul, porque o violeta queima. Então, se você estiver se protegendo de energias que vêm de irmãos, que já estão no mundo do espírito, e que já não tem mais, não buscam um amparo espiritual e estão ali como obsessores, como a gente tem que tratar com o amor, o melhor é se blindar na luz azul, porque o azul, a frequência da luz azul, energeticamente não queima. E ela protege, mas também acolhe, né? Desperta naquele espírito um acolhimento. A gente não quer que as pessoas que estão no outro plano, né, passem por essa situação de se queimarem. Estão no plano do invisível, no mundo sutil, né? São energias que precisam de elevação, então a gente não deveria usar. Mas eu acho que quando a gente faz com o coração, quando a gente sente o coração, a gente nunca erra, porque aquilo que você precisa vem para você no momento que você precisa. Então, se você estiver em algum lugar, dependendo da sensação que você sentir, vier para você uma cor amarelo, laranja, vermelho, acolhe, concentra, recebe aquela cor, se blinda naquela cor e se vir outra, você continua, né? A pessoa que abre esse canal, ela acaba encontrando aquilo que ela precisa no momento que ela precisa. Eu tive um episódio que eu entrei a minha filha entrou num consultório médico aqui na minha cidade. Enquanto ela estava com a médica, chegou a mãe com uma menina bem mais nova que ela, e a mãe, eu percebi que a menina, ela tinha uma condição diferente, provavelmente autismo. E ela sentou, estava inquieta. A mãe pegou o celular e mostrou para ela um vídeo do pai na pescaria e alguém fez uma brincadeira com o pai, jogou o pai no rio ou na piscina. Ela entrou em pânico, né? E ela não se acalmava de forma alguma. E aquela energia veio para ela de uma forma que desestabilizou a menina. Ela começou a gritar no consultório. E a mãe tentando acalmar e não conseguia. Ela queria sair correndo para a rua, já não queria mais passar pela consulta. E eu, quieta, eu mentalizei o consultório inteiro sendo harmonizado com uma luz violeta e fui pedindo, né, autorização ao eu superior dela que ela acolhesse aquela energia, que ela fosse se acalmando, e a mãe também, que a mãe tivesse sabedoria para lidar com aquele momento, e a menina foi acalmando. Depois que ela acalmou, eu harmonizei com a luz azul, né, e a menina acalmou, voltou ao normal. Não foi imediato, demorou alguns minutos, né?
O que propiciou isso? Eu não me permiti contaminar pelo medo, pelo terror. O que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Né? Uma pessoa atormentada, querendo sair correndo. Qual que é a primeira coisa que as pessoas do consultório pensam? Vai me atacar. É a primeira coisa que você faz, né? Você entra naquele estado de medo, achando que você pode ser atacado. E quando você entra nisso, a tua vibração está ali junto com a dela. Então, eu falei assim, eu não posso entrar nessa energia, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que ser aqui um agente que vai colaborar para que essa menina se acalme. Se eu entrar na mesma vibração, essa vibração forte vai tender a aumentar. Já tinha a mãe tentando acalmar, né? Com certeza um misto de emoções, medo, vergonha, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que acolhem uma situação dessas, né? A enfermeira também sem saber o que fazer. Se eu também entro nisso, era uma pessoa a mais, né? Então, eu falei assim, olha, eu tenho que ficar calma. Né? E fui ficando calma, falei assim, olha, vai dar tudo certo, né? O que eu posso ajudar é nesse sentido e assim eu vou fazer. E usei, né? Mentalizei as cores chegando nela também, pedi autorização e daqui a pouco, alguns minutos depois, demorou uns 5 minutos ou mais para ela se acalmar, né? Então vejam como que é importante você ter essa noção e você buscar o apoio energético, né? Porque existem momentos que a gente não sabe o que fazer. Né? Mas você tendo esse conhecimento, você pode se ajudar e ajudar quem está ao teu redor. Então, uma maneira também, quando você se ver aí contaminado, fazer exercícios de respiração, né? Me contaminei com alguma energia que eu li, que eu vi, uma reportagem que me trouxe angústia. Vamos acalmar, fazer exercício de respiração e usar, né, a cor que vier para você. De preferência azul, se você tiver realmente a sensação de que tem algo espiritual muito mais forte, o violeta, tá? E o principal, né, de saber dizer não. Saber dizer não para as redes sociais, saber dizer não quando vem uma reportagem, um podcast, uma leitura que te desequilibra. Aquilo não é para você. E autocuidado tem que ser responsabilidade nossa, tá bom? Vamos finalizar pedindo aqui, fazendo uma pequena oração para o anjo da energia divina, né? Pedindo aí que o anjo da energia divina nos dê a força para seguir em frente sempre, que os períodos de fraqueza sejam combatidos com firmeza e determinação, essa fraqueza que a gente tem diante das publicações que a gente recebe, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, né? Que nesses períodos a nossa fraqueza seja combatida com firmeza e determinação para a gente não entrar nessas vibrações que só nos desequilibram e desequilibram o mundo ao nosso redor, e que nós possamos agir sempre dentro da lei do nosso mundo físico e da lei divina e cósmica, em que em momento algum nós sejamos atingidos pelas injustiças dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos e que não conseguem ver que suas publicações, suas atitudes, suas falas podem desarmonizar as pessoas ao invés de harmonizá-las. Assim seja, assim seja, assim é. Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde para você. Se gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe o nosso canal. É muito importante para nós essa energia de troca. Paz e luz e até a próxima.